Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, que todos vocês que estão chegando aqui no canal do Viva ao Campo, Complexo Educacional. Meu nome é Letícia, eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados, hoje eu estou usando um coque no cabelo e uma blusa vermelha, e ao meu fundo tem muito verde, muitas árvores, hoje está um dia bem ensolarado e é diante desse cenário que tem ao meu fundo. Esse é o tema gerador, né, da nossa conversa de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é escola formal, sobre o que nós, professores que trabalhamos em escolas formais, geralmente, principalmente em cidades, podemos aprender, podemos ganhar, né, à medida que a gente conhece e estuda o campo, territórios como esse, tá bom? Então, para começar, bom, acho que a gente pode analisar o próprio cenário, né, e as diferenças que existem. É de uma sala de aula tradicional dentro de uma escola formal, que tem sua importância, com certeza, e que muitas vezes, né, devido ao próprio sistema, ao próprio currículo e à própria sociedade, tem um ritmo que é muito diferente do ritmo do campo, né? O ritmo das pessoas, né? O ritmo dos processos em si. E esse costuma ser um dos primeiros e principais desafios, né? Para professores que querem trazer uma prática diferenciada para uma sala de aula tradicional, né? Então, a partir dessas minhas experiências aqui, vou trazer para vocês aí algumas opções, possibilidades e o que a gente pode fazer, né? Também já atuei em salas de aula em cidades e agora faço parte desse projeto, e especialmente em um programa de educação não formal, né? Nesse espaço rural. E fico pensando, né? E é isso que compartilho com vocês, sobre a importância, né, dos nossos alunos serem incentivados e conhecerem um ritmo diferente, um ritmo diferente desse modo instantâneo, né, em que a nossa sociedade vive hoje, em que tudo é feito e os resultados são esperados para ontem, né? Se a gente manda uma mensagem, geralmente as pessoas já não têm mais tempo e não se sentem assim tranquilas em esperar uma resposta, né, que leve 2 horas, 3 horas, um dia. Né? A gente espera que tudo seja respondido rápido, porque os celulares estão aí, a tecnologia está tudo aí. Então, esse sistema ele facilita muito, né, em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo ele traz as suas desvantagens, né? E uma delas é essa dificuldade que os alunos e nós professores temos na nossa prática, na nossa sala de aula, de poder trabalhar com um ritmo mais harmônico, com um ritmo que respeite as pessoas e que respeite os próprios processos, né? Eu sou formada em química também, então a gente sabe que as reações, né, tudo que vai acontecer tem uma etapa, né? Diferentes reações têm diferentes processos e as coisas não são imediatas, né? A gente não consegue obter tudo no momento em que a gente deseja. E como que a gente pode trazer isso, né, para uma sala de aula em que a gente tem um currículo, a gente tem um calendário e precisamos entregar as notas, precisamos avaliar os alunos dentro de determinada faixa de tempo? O que a gente pode trazer? Quais elementos, né, a gente poderia pensar para uma prática em que os alunos possam se reconectar ou, se não, se conectarem pela primeira vez, conhecerem um ritmo mais natural, mais humano, mais sensível. Então, quando a gente pensa em territórios, né, e nas atividades que realizamos aqui dentro desse projeto, a horta é um exemplo clássico e muito fácil da gente perceber esses ritmos, os ritmos da natureza e os ritmos dos processos. Então, e é uma opção aí que, para você que está trabalhando numa escola formal, né, ser um professor de biologia, de ciências, enfim, né,
vários projetos que dá para a gente fazer de forma interdisciplinar. A horta é uma dessas possibilidades que nos ajuda os alunos a perceberem que, bom, para eu ter frutas, para eu ter flores, para eu ter temperos, verduras, legumes, eu preciso plantar, eu preciso cuidar, eu preciso esperar, eu preciso cultivar algo, né? E esse cultivo é a nossa dificuldade atual, né? Como cultivar as coisas e mostrar a importância desse cultivo. Então, práticas como essa, né, em que os alunos são estimulados e convidados a cuidar de algo para então verem o resultado florescer, acontecer, são muito significativas, né? E é trazer um pouquinho do que a gente faz no campo para uma sala de aula ou para um laboratório. Dar essa possibilidade de que, ok, a gente vai analisar um resultado, a gente vai chegar em uma conclusão, né? Vai chegar em um dado, só que para isso existe todo um processo, né? E não é algo imediato, não é algo simples e nem complicado, não precisa ser complicado, né? A gente pode trabalhar com horta, como eu trouxe para vocês, pode trabalhar com jogos, com aplicativos, né? Com construção de diferentes projetos em que os alunos possam executá-lo ao longo de etapas e não pensando em, bom, tem que fazer isso em uma aula ou em 2 aulas, mas que a gente possa, né, se organizar e organizar nosso calendário de tal forma e que caiba pelo menos uma atividade como essa, uma atividade que, bom, né, vale a pena investir esse tempo nessa atividade, nesse projeto, porque ela ensina e ela ajuda os alunos, né, e a própria escola a se reconectarem, né, e a conhecerem o tempo das coisas, o tempo, os ritmos, os diferentes ritmos, né, principalmente da natureza, quando a gente está falando em ciências da natureza. Então, essa é uma possibilidade, né, para a gente que trabalha em uma sala de aula formal. Outra questão, né, que a gente traz aqui do campo e que às vezes a gente vê como uma dificuldade mesmo para trabalhar numa sala de aula, principalmente em escolas públicas, é o aspecto da simplicidade. Então, dentro de uma perspectiva de campo, dentro de uma educação não formal, como que a gente executa aqui, mesmo nas experiências formais, né, que eu já tive acesso em território rural, a simplicidade é um ponto de destaque, né, e não como uma falta, né, que geralmente a gente associa quando está na cidade. Mas uma simplicidade no sentido de que, através de projetos, de ações, de atividades simples, nós podemos também ensinar muita coisa. Em uma das últimas experiências que a gente teve, a gente fez diferentes oficinas. Então, oficinas em que as crianças podiam aprender a construir seus jogos, seus brinquedos, e brinquedos até tradicionais, pipa, peão, diferentes atividades, né, diferentes brinquedos e jogos, em que elas passavam por essa etapa de construir, né, coisas muito simples, com materiais simples, de baixo custo, mas que envolvia o outro, né, envolvia o trabalho em equipe, envolvia a criatividade, envolvia esse próprio aspecto do tempo, do ritmo, porque eu quero brincar, mas para brincar eu vou construir o meu brinquedo, eu vou fazer, né, algo. E a gente percebe, dentro dessas atividades, que as crianças e os jovens, né, se sentem muito mais atraídos pelo fazer, por essa construção, do que em si pelo objeto final, né? Então a gente percebe que, de fato, esse construir, esse cuidar é o que motiva, né, as pessoas. Quando a gente se reconecta com nossa essência mesmo enquanto seres humanos, a gente percebe como é gratificante cuidar, fazer algo, construir algo. E quando a gente está dentro dessa perspectiva rural, isso fica muito nítido, né? Como essas coisas simples, materiais simples, mas a construção de algo
gera tanto prazer, gera tanta felicidade e gera tanto aprendizado. Então, né, os alunos vão fazendo, as crianças vão fazendo, os jovens, e fazendo com o outro. Né? Para construir algo, a gente precisa ouvir o outro, a gente precisa escolher, a gente precisa de compartilhar. Né? Então, os projetos assim mais longos, né, que a gente possa trabalhar com diferentes etapas e com grupos, eles são muito enriquecedores. Né? Algumas escolas já fazem isso, outras escolas nem tanto, né, pensando em escolas formais, e porque a gente fica, né, geralmente na ideia, e com as dificuldades da própria escola, de não ter alguns materiais, de não ter a infraestrutura adequada, mesmo em alguns laboratórios dentro de escolas. Então, o nosso desafio, né, como professor bom, existe essa dificuldade, mas o que eu posso fazer com materiais simples, com coisas acessíveis e que possa construir e fortalecer essa identidade mais humana, né, dessas pessoas, desses alunos. Então, a gente consegue tirar muito disso, né, mesmo que não seja algo muito complicado, né, como eu falei com vocês, a oficina de pipa, algo super simples, mas que a gente percebe, né, como os alunos aproveitam e como eles saem dali muito mais conectados, né, com os colegas, com a própria criatividade, com o ato assim, de fazer, de construir, com esse prazer, essa felicidade, né, de contribuir e de partilhar com o outro. Então, esse é outro aspecto que o campo traz para a gente, o segundo aspecto, né? Falei sobre o tempo, então o ritmo, que é diferente, o ritmo natural. Falei sobre essa simplicidade que o campo traz e que a gente também pode trazer para as nossas aulas. E, para além disso, o que se complementa, né, é essa que o campo pode nos ajudar muito na nossa prática em sala de aula, é esse aspecto da cidadania. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso nesses outros exemplos, mas enfatizando um pouco mais, né, e trazendo também algumas referências. Eu tenho trabalhado, né, na minha pesquisa com esse tema da educação não formal e da importância dela para a formação desse aspecto da cidadania. E esses espaços, né, eles são muito potentes e nos ajudam a justamente conectar o ser humano com a sua natureza mais humana, uma natureza que é capaz de ver, de perceber o que está à sua volta e perceber e procurar o seu lugar e a sua atuação dentro desses espaços. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso cuidar? Como eu posso ajudar? Né? Então, a gente incentiva muito as crianças, as pessoas que participam das atividades aqui, a olharem o entorno, verem o que a gente tem aqui, né? Tem alguma flor diferente? Tem algum cheiro diferente? Algum animal diferente? O que vocês percebem? E a gente vai fazendo esse scanner do ambiente, né, reconhecendo esse espaço, porque geralmente em uma sala de aula, né, em 4 paredes ali, a gente entra nesse fluxo de rotina, né, e fica tudo tão igual e a gente já não consegue mais perceber, né, as coisas belas assim do entorno, a gente não consegue perceber as qualidades e os nossos próprios colegas, né, entre as crianças e tantos outros aspectos mesmo. E se a gente não consegue enxergar, vai ser muito difícil que a gente consiga cultivar esse desejo de cuidar, né, e de contribuir com algo que a gente não vê. Para desejar contribuir, ser útil e estar junto e partilhar, a gente precisa enxergar. Então, isso é uma das ferramentas, né, uma das coisas assim que o campo nos proporciona, né, que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, né, esses exercícios, para que os alunos possam, né, perceber, olhar um para os outros, né, perceber o espaço, perceber se teve alguma diferença, perceber e sair, né, às vezes a gente pode fazer uma atividade no pátio
ou se tiver algum gramado, né, e permitir aos alunos que olhem, que investiguem, né, para além das suas próprias necessidades e anseios, né, que olhem e consigam perceber o que está acontecendo ao redor, né, onde eu me encontro nisso e no que eu posso ajudar, né, como eu posso contribuir para que esse entorno possa ser mais bonito e que estar aqui possa ser cada vez mais agradável, não só para mim, mas para os outros. Então, esse é outro aspecto, né? Tão importante que esses espaços não formais, né, em ambiente rural, proporcionam. E aí, para fechar aqui com vocês, eu trago, né, uma citação da Maria da Glória Gum, que é assim, uma pesquisadora muito importante e que tem um trabalho muito aprofundado sobre educação não formal também. E ela traz assim, em um dos seus trabalhos: a educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Então, é isso, né? É isso que a gente quer fazer. Todos nós professores, independente de onde estamos atuando, se numa escola formal, numa escola informal, se na cidade ou na zona rural, a gente quer abrir janelas, a gente quer que os alunos vejam o mundo e que possam se inserirem nesse lugar de contribuição, nesse lugar de somar, né? E esse é o nosso desejo, né? Por isso trouxe algumas partilhas assim relacionadas a essas vivências aqui com o programa de educação não formal, e espero que possa ser útil de alguma forma para vocês que estão aí atuando na educação formal e principalmente nas cidades, tá bom? Se vocês tiverem mais ideias também, professores aí que trabalham em zonas rurais, né, puderem compartilhar suas práticas, outras atividades, outros insights, podem deixar aí nos comentários, né, porque tudo isso vai somando o repertório e vai nos fortalecendo enquanto um grupo de pessoas, né, que tem esse papel de contribuir com o mundo através da educação. Então é isso. Muito obrigada. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. E se fez sentido para você, se você tem algum amigo que é professor também, manda para ele esse vídeo e coloque aí seus comentários, deixa aí seu like, tá bom? Porque a gente vai sabendo que tipo de assuntos vocês querem que a gente vá trazendo, né? A equipe do Vivo Campo possa ir trabalhando e trazendo temas que dialogam com a realidade de vocês. É isso, até mais!